वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। बिन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धेयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare. Patra patro vicharanam na kurute na sang parang vikshate. Deya diyo vamimarsakano hino vakalo pratiksha prabhu. Yo shaddo pranamano dhyana dina durlabam datte bhaktirasam Swame Gauraha, Swame Bhagavan Gauraha, Paramam Gotim. Param Gotim me. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami. Gaudiya Goshtipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que para entender quem é um Gaudiya, um devoto da Gaudiya de verdade, um devoto de Mahaprabhu, e quem está quem Gauranga Mahaprabhu, um não devoto, você tem que analisar com muito cuidado, porque existe muita confusão no momento presente. A maioria, 90% das pessoas não conseguem entender isso. O que é um Gaura Bhakta genuíno? Quem é um devoto de Gauranga genuíno? E quem não é um Bhakta? Quem é simplesmente alguém que não é um Bhakta vestido de Bhakta? Alguém que não é devoto vestido de devoto? Isso é quase impossível. Então, a mistura de verdade e de imperfeição está aumentando tanto, e é algo tão alarmante, que é quase impossível entender o que é a Bhakti verdadeira e o que não é. Porque agora eu estou vestido assim. Quem poderia entender se eu não sou um devoto, se eu sou um devoto? Eu estou vestido como um devoto, quem pode determinar se eu sou ou se eu não sou? Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur escreveu um Siddhanta Vichar perfeito. Um lindo verso, um verso muito bonito. Aqueles que estão aversos, contrários ao Gauranga Bhajana, ao Bhajana de Gauranga Mahaprabhu, se eles são meus irmãos espirituais, minha irmã, meu pai, minha esposa, meus filhos, simplesmente eu não tenho que ter mais, eu tenho que deixá-los, quem quer que eles sejam. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur disse: aqueles que são aversos, contrários a Gauranga Mahaprabhu, mesmo que seja meu pai, eu preciso abandoná-lo. Se você quiser alcançar os pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu, se a sua fórmula é misturar uma coisa com outra, aí é você que vai decidir. O Vaishnava não vai garantir ou se arriscar por você. Seu diretor é a sua mente caprichosa e o Guru então não pode ser responsável por você. Faça o que você quiser, misture o que você quiser e vá onde você quiser ir. Mas para alcançar os pés de lótus de Mahaprabhu, precisa abandonar essas pessoas. Nosso Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse: como podemos realizar quem está contra Gauranga? Porque externamente não é possível. Muitas pessoas parecem grandes devotos. Hiranyakashipu parecia ser um grande soberano. E os semideuses prestavam reverências para ele. Agora, se você for ao Sri Lanka, se falar alguma coisa contra Ravana, eles são capazes de bater em você. Senhor, ele é um Vaishnava, ele fica comigo, ele vem me ver. Ele falou para mim, se você fala alguma coisa contra Ravana, eles podem bater em você. Eles adoram Ravana, fazem arati. Então, esses tolos estão por toda parte, não são raros.
Os verdadeiros são raros. Se você vai honrar Kamsa como o tio materno de Krishna, então você é um tolo número 1. Sim, mas ele é tio de Krishna. Se Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, se alguém honrar Kamsa como um tio de Krishna, então a pessoa é um tolo, mesmo ele sendo tio de Krishna biologicamente. Então, essa misconcepção está para todos os lados. As pessoas vão adorar Ravana no Sri Lanka. Então, se você tem Labha Puja Pratista, milhões de dólares, centenas de templos, todo mundo vai dar honras para você, se você estiver nessa posição. Mas quem pode honrar o devoto puro? Somente depois de entender que trata-se de um devoto puro. Sim, aí eles conseguem, mas até entender. Então, nós honramos Prabhupada Bhaktisiddhanta porque nós sabemos quem é Prabhupada Bhaktisiddhanta. Agora nós alcançamos alguma compreensão, não completa. Se você colocar, por exemplo, a deidade de Mahaprabhu na floresta, numa tribo, o que eles vão fazer? Eles vão jogar isso na floresta, ou quebrar. Porque eles não têm ideia de quem seja Gauranga Mahaprabhu. Eles não sabem que Gauranga Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Então nós estamos dependendo de Shrauta Panta. É por isso que hoje em dia nós chegamos nesse ponto, que não é nada. O que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que eu estou numa posição muito elevada, não. Mas qualquer posição que nós tenhamos, tudo acontece pela misericórdia do Shrauta Panta, do fluxo dessa filosofia. Mas se você for manipular esta filosofia, você é o Kamsa número 1, o Hiranyakashipu, o Ravana. Se você for modificar essa filosofia, então no futuro todos serão destruídos. Você então é inteligente como um corvo e como um chacal, então você vai ganhar um prêmio, viu? Tanta gente ganhando prêmio. Você também vai ganhar seu prêmio, se você falar, entortar a filosofia. Prabhupada vai dizer quem é um devoto verdadeiro e quem não é. Você tem que tomar muito cuidado, porque a confusão chegou num nível muito profundo. Então, como realizar? Espere e observe e veja o caráter, o comportamento dos grandes acharyas. Observe suas atividades. Observe o que ele fala. Observe o que ele escreve. Observe seus comentários. Se você observar, você vai perceber que muitos são antagonistas. Mas você precisa fazer uma análise, porque externamente todos parecem devotos. Então, como é que você vai conseguir identificá-los? Nessa maneira, existe uma grande confusão acontecendo. Eu penso que seja algo muito raro um devoto que consiga entender o Siddhanta Vichar de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. É muito raro, é algo raro isso. É quase impossível achar alguém. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, você pode observar e enxergar todas as suas atividades, todos os seus comentários, todos os seus escritos, todas as suas aulas. Você tem que fazer um raio-x. Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, eu não sou o editor, o revisor dos livros, eu sou o revisor das suas atividades, do seu bhajana. Se você estiver fazendo um bhajana equivocado, eu vou avisar. Isso não é inimizade. Os inimigos são esses que levam você para outro lugar. Mas você ouvir a verdade do Vaishnava, que te corrige, isso não tem erro nisso, isso não é crítica, não tem inimizade nisso, isso é só misericórdia. Então, alguns dias antes, algumas perguntas chegaram
na minha internet, na nossa internet aqui. Alguém perguntou se Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada disse que pode descer a qualquer nível para a pregação de Chaitanya Vani. E Srila Baba Maharaj também repetiu isso o tempo todo. Qual é o problema de um acharya dizer isso? Mas se você usa isso para justificar quem está fazendo tudo errado, aí você não tem nem o ABCD da vida devocional. Você é um tolo. Isso não significa que eu vou criticar os Vaishnavas puros e fazer tolices como essas. Não. Você não entende a diferença? Você não consegue entender? Eu acho que você não deve ser iniciado. Você acha que você é iniciado, mas você não é. Você não tem conhecimento básico. Eu posso descer a qualquer nível, não significa que ele vai fazer loucuras como um tolo. Vou jogar o Acharan, vou ficar me comportando como um Shudra. Não é assim. A mesma incompreensão está lá sobre um verso do Gita. Existe aqueles que têm uma visão igual. Eles são grandes sadhus. As pessoas acham isso e querem provar que aqueles que mantêm o acharan, que mantêm o comportamento perfeito, ele é inútil. Ele não é um sadhu. As pessoas querem tomar uma vantagem indevida. Srila Keshava Goswami Maharaj disse: os demônios podem citar as escrituras, qual é o problema? Mas isso não significa que ele é um sadhu. Talvez você seja um demônio, como Ravana. Hiranyakashipu deu consolo à sua mãe e a esposa de seu irmão Hiranyaksha que morreu. Ele fala: oh mamãe, minhas mães, minha vida é instável. Oh minha mãe, tente realizar que a vida é instável no seu comportamento, não na hora que você vai dar aulas. Se a vida fosse instável, por que você estaria correndo atrás de fezes e urina? Você está correndo atrás de coisas materiais? Você quer me enganar? Você fala uma coisa e age de outra maneira? Então os demônios também procuram as escrituras, eles procuram, leem todo o Shastra, onde tem um verbo que encaixe com o meu coração para suportar minhas atividades equivocadas. Está escrito isso no Shastra, olha aqui, Eles procuram o Shastra dessa maneira, essa é a missão deles. Eles não estão interessados no Shastra, eles não estão interessados no Senhor Supremo. Mas eles estão muito interessados em encontrar algumas citações que suportem suas atividades equivocadas, como Shankara Bhagavan. Ele não tem erros porque ele é Guru, mas pela ordem do Senhor Supremo ele vai manifestar esse passatempo no qual ele procura o Shastra, o Gita, os Upanishads, o Veda, para provar o Mayavadismo. Ele faz isso de propósito. Mas ele não estuda o Srimad Bhagavatam, porque é impossível estabelecer o Mayavadismo pela ajuda do Srimad Bhagavatam, porque o Bhagavatam, em primeiro lugar, é não diferente do próprio Krishna, do corpo do Krishna. Ele é considerado Shabda Brahma, a pronúncia da verdade eterna. Então, eu posso descer a qualquer nível. O que significa quando Prabhupada Bhaktisiddhanta disse isso? Ele é Paramamsa Vaham Paramartha Patim. Pranamami Sada Prabhupada Padam. Se Prabhupada é o Paramahamsa mais elevado, por que ele ia tomar sannyasi? Existe uma razão. Chama-se Radha Dasi. Ele nunca quis se identificar, eu sou um Paramahamsa. Isso seria uma audácia imperfeita. Aqueles que são humildes, eles nunca vão falar dessa maneira. Prabhupada apropriadamente desceu aqui do nível de Paramahamsa. Isso não significa que ele perdeu a sua potência espiritual. Ele desceu para o nível de sannyasi para ele poder pregar de maneira apropriada,
para que os tolos pudessem entender e aceitar. E não existe uma diferença entre sannyasi e paramahamsa. A única diferença é que um vai expressar bhajanista, fé no canto dos santos nomes, exclusivo. Mas isso não significa que tal pessoa esteja proibida de dar Harikatha, não. Eu vou cantar 3 lakas e não vou dar Harikatha. O meu declamar do Harikatha é o meu bhajana mais importante, a minha adoração mais importante a Krishna. O que quer que eu faça durante os meus dias, tudo é bênção de meu Gurudeva, mas se eu posso falar Harikatha, esse é o mais indicado. Veja bem, se o Harikatha, se o meu bhajana e o meu Harikatha, não, peraí um pouquinho, desculpem. Se a minha pregação e o meu bhajana são contraditórios, então eu não entendi o Gaudiya Bhajana. Eu não teria direito de pregar, porque todo Guru Varga pregou dessa maneira. Então pregar significa pronunciar o Shrotavani. Eu não posso fazer uma emenda no conhecimento transcendental, eu não posso reescrevê-lo, colocar vírgulas, pontos. Se você fizer isso, então você é um acharya caído. Você é um acharya caído. Você precisa representar aquilo que você está falando, e nessa representação pode haver alguma representação diferente, uma palavra que é diferente, mas não é uma emenda no conceito. Mahaprabhu nunca fez emendas. Ele simplesmente colocou a mais algumas coisas que eram excelentes para nos ajudar. Mas Mahaprabhu nunca quis fazer distorções no texto. Ele é o próprio Krishna, ele tem o seu direito, a razão pela qual ele veio. Então as pessoas pensam que eles podem descer por qualquer nível e que eles vão fazer qualquer coisa. Não. Como anarquista, não sejam tolos. Não significa, essa frase não significa isso. Mantendo em mente, então, cuidado. Tendo em mente que o meu Gauranga Dasya, a minha servidão a Gauranga Mahaprabhu não deve ser perturbada. Então, um verso eu dei sobre o Sandarbha. Você vai poder realizar de maneira muito rápida. Jiva Goswami Pada escreveu: Tatsevan avirodhena cha annesham upi vaishnavanam sevanam sreya. What is Jiva Goswami Pada writing? Então, o que ele escreveu? Ele escreveu esta frase: pela ordem de Gurudeva, que principalmente estou seguindo meu Sadguru. Se meu Guru é Sad, se meu Guru não fosse Sad, fosse Asad, eu teria que deixá-lo. Então, o primeiro ponto, se eu vou seguir o Sadguru, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj de maneira total, se você mostrarem que na verdade vocês estão desviados, escolhendo o que ele fala, as coisas pesadas ou as coisas doces falando sobre as coisas doces. Às vezes tem um Vaishnava que vai falar de maneira dura e Vaishnavas que falam de maneira mais suave. Isso não muda nada. Isso não muda nada. Por exemplo, como no caso de Vrindavan Das Thakur, que disse: eu poderia chutar as pessoas para elas entenderem Nityananda, mas isso no caso dele é um tipo de Trinadapi. Então existe uma diferente expressão desse mesmo Trinadapi. Vrindavan Das Thakur representa isso de uma maneira. Keshava Goswami Maharaj, por exemplo, de outra, ele era mais duro. Se ele não tiver Trinadapi, a pessoa pode memorizar uma página ou outra. Mas o Harikatha, o fluxo do Harikatha, ele acontece através do suporte do seu acharan, do comportamento mostrado por Chaitanya Mahaprabhu. Isso é totalmente diferente, exclusivo. É um comportamento único. Então, Prabhupada disse: dessa maneira nós temos que tomar muito cuidado. Eu pensei e disse nesse dia,
para que vocês pudessem entender. Mantendo em mente a minha Gaura Anugatya, eu não posso falar de Radha Anugatya, de rendição aos pés de Radharani, mas de rendição aos pés de Gauranga e de Nityananda. Isso não é um problema. Mantendo isso na mente, eu posso arranjar a situação de tal maneira que o meu objetivo principal, pregar Gauranga Vani, não está sendo disturbado. E eu posso alcançar o máximo de sucesso nesse ponto. O que significa sucesso? Eu posso ajudar as pessoas a adotar essa mesma filosofia. Esse é o Siddhanta Vichar. Então, Srila Jiva Goswami Pada disse, mantendo em mente fixo que o seu Guru Anugatya não foi disturbado, que a sua rendição ao Guru não foi disturbada. Então, pedindo a permissão do Guru Padma, você pode servir outros Vaishnavas para aumentar seu sucesso espiritual. Se o Guru falar, não vai, ele não é um Vaishnava, eu sou o único Vaishnava. Não, lá todos são tão caídos, são como animais. Então ele está fazendo um erro se aqueles Vaishnavas forem verdadeiros. Eu tenho que permitir às pessoas de ir aos Vaishnavas. Eu dizia, vá para Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj, vá para Bhakti Vigyana Bharati Maharaj. Muitas vezes vieram até mim para tomar Diksha. Eu dizia para eles, vai até Vamana Maharaj, Shanta Maharaj. Mesmo quando ele estava em seus passatempos de doença, em coma, eu disse, vá até lá e converse com ele. Primeiro ponto, por quê? Porque eu nunca quis me tornar um guru. Então entenda o que eu estou dizendo. Voltar a qualquer nível não significa que nós podemos fazer uma manipulação e fazermos o que eu quiser. Você tem que tomar muito cuidado. Então, descer a qualquer nível significa, na verdade, como por exemplo, eu vou dar agora vou contar uma história que aconteceu no dia de Gaura Purnima, para nos explicar qual era o estilo de adoração adotado pelo Prabhupada original. Então, no último dia eu vou falar sobre isso. Agora, qual é o ponto? Maharaj, você começou com esses slokas, vocês poderiam dizer para mim. Então, por que você está falando de maneira tão pesada? A mesma pergunta chegou diante de Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Algumas personalidades importantes da nossa sociedade, materialmente falando, eles disseram, um deles disse, Bhaktivinoda Thakur, a gente pode permitir todos entrar no Gaudiya Bhajan. Qual é o problema? Nós temos que permitir todos. Então, depois disso, a sobrevivência do mais forte pode ser aplicada essa lei. Alguns ficarão, alguns irão embora. Bhaktivinoda Thakur disse, não senhor, não é assim tão fácil. Agora parece que se tornou fácil, está tudo aberto aí. O mundo inteiro está chamando gatos e cachorros. Venham. Nós precisamos de um número alto. Mas o Guru Vaishnava nunca quer contar um número. Qualidade e quantidade não ficam juntas, não moram juntas. Então, mesmo depois de tomar Harinama, Prabhupada Bhaktisiddhanta estava checando a sua própria mentalidade, se autocorrigindo. O que falar de tomar sannyasi? Você precisa observar o tempo todo que quem recebe sannyasi está num diferente nível, mas não basta você simplesmente se filiar a um sannyasi se ele não for um devoto genuíno. Esse não é o sistema da pregação. Virou, mas não seria o original. Então, o que eu quero dizer com isso? Prabhupada Bhaktisiddhanta está dizendo aquilo que eu estou dizendo agora. Bhaktivinoda Thakur pronunciou isso. Nenhum homem não serão permitidos a vir na linha do Gaudiya Bhajan. Nós não podemos permitir todo mundo.
Nós só podemos permitir que Krishna Prema, que está descrito e disponível nos grandes sampradayas, não pode ser contaminados. Ele disse, é melhor eu manter a minha Goshala, a minha mangueira de vacas vazia. Eu não posso permitir que uma vaca doente, louca, entre e perturbe as outras. Então você está violando as instruções de Bhaktivinoda Thakur. Você acha que você é mais misericordioso que ele? Você é mais e mais misericordioso do que Bhaktivinoda? Essa é a sua audácia. É por isso que você é uma alma condicionada e que pode ser detectado isso de maneira muito fácil. Você não pode provar que você está seguindo seu Guru. Se você provar, eu poderia deixar tudo e passar somente a escrever. Aliás, eu posso pôr isso por escrito. Prove que você está seguindo o Prabhupada Bhaktisiddhanta, você não vai conseguir. Você está fazendo manipulações no conhecimento e concessões. Então, qual é o ponto? Por que Prabodhananda Sarasvati escreveu esse verso? E você vai dizer que Bhaktivinoda Thakur liberou tudo? Não. Essa pergunta não tem essa resposta. Então, Prabodhananda Sarasvati estava falando sobre Gauranga Mahaprabhu. Sim. Porque dessa maneira todas as pessoas, a maioria das pessoas, querem se aproveitar de maneira indigna e incorreta deste verso. Eles não sabiam que este verso era aplicável àquele tempo. Existia um desconto especial quando Mahaprabhu se manifestou. Como determinados meses no sul, onde tem 50% de desconto nas roupas, no sari, nos dotes, mas isso não significa que você pode obter esse desconto todo o ano. Os descontos que Mahaprabhu fez quando ele se manifestou não estão mais disponíveis. Foi um momento especial. Mahaprabhu não vai pensar nas qualificações individuais. Aquilo aconteceu na época que ele estava aqui. A mesma coisa foi aprovada pelo Senhor Supremo. E você pode brigar comigo para parar esse seu argumento, você está trazendo essa opinião, mas para contrastá-la eu preciso trazer essa evidência do Bhagavatam. Quando os 4 Kumaras foram para Vaikunta, você se lembra? Eu não estou falando em detalhes agora, eu estou falando de maneira mais rápida. Quando eles chegaram no portão de Vaikunta, e eles não foi permitido que eles entrassem. Por que eu não posso entrar? Eles responderam. Então, os porteiros de Vaikunta fecharam a porta para ele, eles ficaram bravos. Falaram, seu tolo, quem pode vir aqui? Quem pode vir até Vaikunta? É você que vai nos checar e dizer se a gente pode ou não pode entrar? Então, os 4 Kumaras, imediatamente, eles deram uma maldição. Isso já tinha sido aprovado pelo Senhor Supremo, o próprio Senhor Supremo vai dizer. Foi desejo dele que acontecesse esse impasse com essa resposta. Eu dei uma inspiração dentro do coração dos 4 Kumaras para eles darem essa maldição. Então eles estão falando com esses 2 devotos na porta Jai Vijay. Então, alguém disse, Jai Vijay, eu poderia cortar o efeito dessa maldição. Eu posso fazer isso. Sou capaz de cortar essa maldição. Então, por que o Shastra Siddhanta? Eu posso cortar esta maldição, mas essa não é a minha regra. Porque qualquer regra e regulação não é sujeita a emendas. Talvez
por necessidade do amor extremo para poder fazer uma pequena... Não, o Senhor Supremo às vezes viola a sua própria opinião, ele vai para provar que os devotos são superiores a ele, mas isso é outro caso, totalmente diferente. Quando o Senhor Supremo disse, eu não vou lutar na batalha de Kurukshetra, eu só vou agir como um cocheiro. Mas, finalmente, ele vai reagir, vai pegar uma roda para atingir Pitama Bhishma, Bhishma Pitama. Ele pula da carruagem. E Pitama Bhishma, antes de abandonar o corpo, com as mãos postas, ele vai dizer: essa imagem, essa cena eu quero manter dentro do meu coração para sempre. Aquele que quebrou sua própria promessa para provar que o devoto de Deus está sempre certo. Ele pula da carruagem como um leão para bater em mim. Pitama Bhishma diz, eu gostaria de lembrar dessa imagem para o resto da eternidade. Então, Bhagavan vai falar na frente de Jai Vijay. Eu poderia cortar essa maldição, mas eu não vou cortar, diz Vishnu. Então, Chaitanya Mahaprabhu desce ao mundo material nesta Kali, nessa específica Kali. Eu não posso explicar esse tópico com detalhes, porque ele é muito diferente, mas o processo de Chaitanya Mahaprabhu é único. Nunca ninguém adotou, nem no futuro, nem no futuro, nem no presente, nem no passado. Ninguém explicou o que ele explicou e nos ensinou o que ele nos ensinou. Então, Chaitanya Mahaprabhu também veio com uma resolução. E que verso eu disse no começo do Harikatha de ontem? Lembram? Eu posso dar muitos exemplos. Então, mesmo uma espécie de enigma. Você não sabe o que é um enigma? É como uma palavra que tem muitos significados e não estão claros. Advaita Gosai fez esse exemplo. Uma charada, um enigma. Então, Advaita Acharya faz essa charada. Você poderia mandar isso para o Senhor, esse texto aqui, que era uma charada. Era Bengali, numa língua bem simples. Estava escrito isso. E ninguém entendeu. Quem é Aul? Por que você está falando de arroz? Que o arroz não vai ser vendido mais no mercado. Mas o que você quer dizer que não vamos vender arroz? Advaita Gosai escreve, mas Mahaprabhu entende o significado. Só ele. Mahaprabhu realiza. Esse Acharya é um grande pujari. Ele é um pujari divino. Ele é um adorador divino. Então, como trazer a deidade, como colocá-la sob a água, Advaita sabe tudo isso. Nós vamos falar sobre isso amanhã, não se preocupe. Então, dessa maneira, quando Mahaprabhu veio com essa resolução, eu posso livrar todos. Esse é um caso especial. Mesmo os muçulmanos vão ajudar Mahaprabhu a atravessar o rio. Entende? Então, lá, quando Mahaprabhu desce do barco, está escrito que os muçulmanos, ele deita no chão, ele desmaia, inconsciente, e ele chora como louco. Esse é o poder de Shri Gauranga. Gauranga não toma nenhum míssil, mas Nityananda Prabhu vai dar um aviso. Prabhu, você está convidando uma flecha? Por quê? Para matar Jagai Madai é sua resolução. Mas você quer quebrar isso?
os que fazem a lei quebram a lei? Não, você não deve fazer isso, diz Nityananda. Você deve mostrar misericórdia para eles. Porque este seu avatar, ele decide que ele não vai acionar nenhum míssil, nenhuma arma transcendental. Amanhã nós vamos discutir isso de maneira mais profunda. Então, o seu míssil agora, diz Nityananda, é o Sankirtana. E é isso que você veio para dar. Então, Mahaprabhu vai dizer, ele nunca deu prema para aqueles que cometeram alguma ofensa. Para eles, tome cuidado. Eles Mahaprabhu não vai dar. Então, Satimata seria a mãe universal, mesmo em Golokadama. Mas ela não recebe prema quando mentalmente ela faz uma ofensa inconsciente, mesmo sem saber. Quando ela diz que o nome de Advaita Acharya deveria ser Dvaita, porque meus filhos foram embora, meu primeiro filho tomou sannyasi e o segundo filho também está tomando sannyasi, então como é possível? Então Mahaprabhu está sentado no coração de todos como super alma. Prabhu, dê prêmio para nossa mãe Satimata. Não, eu não posso dar. Então o nome de Satimata é Ai. Um dos nomes dela é Aima. Ai significa mãe. Não Ai em inglês, eu e você. Não. Um outro nome de Satimata era Ai. Então ele vai dizer, eu não posso dar prema para ela porque ela cometeu ofensas aos pés de lótus de Advaita Gosai. E todos se deitaram no chão. Então no meio tempo, Satimata pega os pés de lótus de Advaita Acharya e coloca sobre a cabeça. E aí sim Mahaprabhu vai dar prema para ela. Não tente fazer confusões. Eu peço isso aos teus pés de lótus. Mahaprabhu não deu isso diretamente. Então, aqueles que são sem coração, você não vai conseguir protegê-los de maneira como você imagina. Então, você pode perguntar coisas assim, Maharaj. Então existe uma lista de 10 namaparadas, né? Então aqueles que não têm fé, por exemplo, você não pode dar os santos nomes para ele. Então por que Mahaprabhu distribui o nome para todo mundo? Por que Mahaprabhu diz para Nityananda e Haridas, vão em todos os lugares, é minha ordem? Então Shraddha está lá. Você não tem poder para descobrir quanto. Essa pergunta você tem que se fazer. Essa é a instrução de Gauranga. Vá. Vá pregar. E todos os resultados de suas atividades pecaminosas eu vou colher, mas até este ponto. Você não entendeu esse ponto? Na verdade, aqueles que estão cometendo ofensas aos pés de lótus do Guru, do Vaishnava, do Shastra, do Nama, do Dhamma, para eles Mahaprabhu não pode dar prema. Então, como aquele aluno que queria bater em Gauranga Mahaprabhu, quem é Nimai? Quem é Gauranga? Vamos bater nele. Vamos deixar ele falar. E eles vão planejar bater nele por conta das coisas que ele falou. E aí do fato dele ter tentado bater nessas pessoas, porque essas pessoas, eles estavam em êxtase, mas eles não se lembram, porque agora o Senhor Supremo veio na forma de um devoto. Então, às vezes as pessoas cometem ofensa em outra vida. Então, como liberar aqueles que estão cometendo ofensa?
ele pensa, então eu preciso tomar sannyasi. Essa é a concepção dele de sannyasi, para que as pessoas não cometessem ofensa contra ele, porque elas são ofensivas contra as personalidades espirituais no dia a dia da matéria. Então, Mahaprabhu não coloca uma condição. Ele fala este verso. Agora não é o momento de dar prema. Se ele é qualificado, se ele não é qualificado, ele nunca pensa. A única coisa que ele pensa é que não deve haver ofensa. A parada não deve estar lá. Então, Mahaprabhu, ele não está querendo dizer que essa lei é aplicável por toda a eternidade, por todo o infinito, não. Caso contrário, nós podemos interpretar que nosso Guru Varga está mentindo. Então, uma vez eu estava viajando em Vrindavana com um senhor, um senior Vaishnava, um Vaishnava senior. Ele disse, em Bengali, ele disse esse verso, sem bhajana, você recebe prema. Existe esse verso. Mas isso foi aplicado naquela época de Chaitanya Mahaprabhu. Então Mahaprabhu deu misericórdia para os pássaros, para os animais, para todos. Mas nesse outro momento ele não vai dar a mesma misericórdia. Então por que Narottama Das Thakur escreve Sadhana Bhajan Lila? Ninguém lê. Se vocês lessem, vocês entenderiam. Você leu? Então, ele vai dizer que Narottama Das Thakur não é qualificado. Somente este verso, se eu explicar, eu precisaria de muito tempo. Esse verso é muito complexo. Ele tem significados muito profundos. Sadhana Smarana Lila. A sua memória, a sua maneira de pensar em Krishna deveria estar paralela ao seu coração. Não tente mostrar letargia ou preguiça. Tente retificar, harmonizar o seu coração e sua mente com o Guru, com o Gurudeva. Então, mesmo os bengalis não conseguem entender. Shushar, eles não entendem esse vocábulo. Kaimane Kuriya Shushar, você tem que equilibrar a sua mente, seu coração com o seu bhajana, com o Guru Varga. Essa harmonização é necessária para você fazer vida espiritual. Se você se harmoniza com o seu Guru, por que você estaria brigando comigo? Se você estivesse 100% harmonizado com Srila Gurudeva, você não brigaria comigo, você não faria perguntas tão difíceis, assim, tão petulantes. Você não tem que ter dúvida quando o Guru e o Vaishnava puro estão pronunciando Shrotavana, o fluxo da verdade absoluta. A dúvida aparece porque você não está seguindo Parampara de maneira particular, perfeita. Você acha que você está em linha, mas você não está em linha. Então, Bhaktivinoda Thakur também quis falar dessa maneira. Nós não podemos permitir todas as pessoas trazer Vishnu no Namahata. Esse é o dever principal dos acharyas, manter o Namahata limpo. Onde o Nama Sankirtana está acontecendo, esse lugar deve estar muito limpo. Lá não deve haver manipulação do conhecimento, tudo deve estar limpo. Em nome do Nama Bhajana. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele dá prema até para os animais, para os pássaros. Se não fosse assim, por que Narottama Das Thakur vai fazer Kirtana em Manipur?
onde ninguém entende o que ele fala. Quando ele fala Kirtana, quando ele canta o Kirtana, Gauranga se manifesta. Então está escrito no Kirtana. Está escrito este verso, que até pássaros e animais começaram a chorar, sentados sobre os galhos das árvores, quando Narottama cantava seu Kirtana em Manipur. Em Manipur ninguém sabe o que é a língua bengali. Narottama Das Thakur estava cantando em Bengali. Ele conhece Bengali. Então ele estava sentado no templo e cantando um Kirtana. E milhares de pessoas estavam ali naquele templo. Então, pelo poder do Kirtana, ele se perguntou quem é ele. Então, até hoje, nós sabemos que pessoas de Manipura aceitam Gauranga. Por conta de Narottama Das Thakur. Então, qual é o ponto? Narottama Das Thakur escreve, agora você vai ter que tomar muito cuidado em relação ao seu Srotapanta, a seu Parampara, as instruções de sucessão discipular pura. Vocês têm que estar numa posição na qual você consiga harmonizar tudo. Então, a menor desvio do caminho do nosso Guru Varga pode jogar você longe do seu bhajana. A menor desvio do caminho que o Guru Varga, que o Guru Padma nos mostra. Então, eu descobri todas essas discrepâncias, estou comunicando vocês sobre elas e vocês acham que eu estou criticando. São duas coisas diferentes. Shri Bhaktivedanta Bharati Maharaj Vishnupada disse, isso não é crítica. Bharati Maharaj disse, isso não é crítica. Se eu estou apontando algo, Bharati Maharaj Bhaktivedanta disse isso várias vezes. Quem disse para você que isso é uma crítica? Não. É dever do Acharya apontar as imperfeições da sociedade devocional. Então, Prabhupada Bhaktisiddhanta um dia disse, escreveu em Bengali, no Upadeshamrita, comentário do Upadeshamrita que ele fez, quando você puder encontrar algum erro, alguma deficiência no Gauranga Samaj, na sociedade que prega os ensinamentos de Gauranga, eles têm que descobrir que a língua se torna compreensível. Não, se você não entende uma língua, como é que você vai entender seu significado interno? Então, aqueles que são devotos, eles precisam frear e retificar. Não é uma crítica. Aqueles que dizem que eu estou criticando, que a retifica é crítica, esses são demônios. É dever do Acharya. Se aquele Acharya estiver seguindo o Guru Varga, sem etiqueta pura, sem comportamento perfeito, você não tem o direito de falar. Então, Bhaktivinoda Thakur vai dizer, se existe alguma concepção equivocada, algum Siddhanta equivocado que estiver sendo pregado, é dever de todos os verdadeiros acharyas, o Gaudiya devoto a Gaudiya, parar isso e apontar isso para o público. O Siddhanta Vichara é equivocado, capaçado, trapaceiros devem ser levados à tona. Isso é Haribhajana. Um falso sannyasi deve ser indicado. Quem manipula o conhecimento deve ser indicado. Então, existiam casos que eram abertos na corte contra esse e contra aquele por Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj. Quase todos os dias ele ia lá. Um grupo de Babajis vai até Krishnanagar e vai dizer:
Esse sadhu não está ocupado com o seu bhajana. Ele está sempre ocupado com críticas, disseram dele. É por isso que ele vem e escreve esses casos contra estes babas, contra os babajis. Bhaktivinoda Thakur disse, isso que ele está fazendo é bhajana. Você não está fazendo bhajana. Você acha que você está sentado no seu canto cantando Harinama? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Mas isso não, parece bhajana, mas não é. Ele está fazendo bhajana porque ele está protegendo o Siddhanta. Ele não pode suportar. Ele não pode suportar que alguém tome vantagens indevidas do Shastra, que alguém manipule o Shastra, que alguém finja de ser um santo, que alguém se associe com mulheres e diga que é sannyasi, que se associe com essas viúvas. Eles estão trapaceando essas viúvas para pegar a terra delas no seu nome. Dessa maneira você não pode agir, isso precisa ser denunciado. Então Bhaktivinoda Thakur disse pessoalmente, você está pegando a propriedade do Senhor Supremo. Você quer destruir a propriedade do Senhor Supremo. Você quer trapacear uma inocente viúva. E isso não pode ser suportado por um Vaishnava verdadeiro. Então esse Vaishnava vai lá e abre um processo contra essa pessoa. Isso não é bhajana. O que é bhajana e o que não é bhajana, você precisa ainda se tornar qualificado para poder realizar. Então agora nós vemos que na época de Gauranga Mahaprabhu existia essa pregação muito especial. Por quê? Porque Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Ele é o Senhor Supremo, Ele é o Senhor de todos os senhores. Então Mahaprabhu, Ele é Swayam Rup Avatar, Ele é a forma original de Deus. Ele não é nem só Krishna, Ele é Radha e Krishna juntos. E nessa vez Ele distribui prema para todos, à exceção dos ofensores, é claro. Então, Ele abre esse desconto, Ele adota um processo que é único, que não tem outros processos iguais. O que você quer dizer quando você me pergunta, você é iniciado? O que quer dizer uma iniciação? Porque Mahaprabhu, no curso de ir para essas florestas do sul da Índia, como é possível que ele tenha distribuído prema a todos? Se eles não encontraram um sadhu, como que eles receberam prema de Mahaprabhu? A quem tomou iniciação hoje em dia, por exemplo, muito tempo atrás ele não recebeu prema, então essa pergunta vem à tona, porque a misericórdia dele, a resposta é que foi especial, foram momentos nos passatempos dele que ele deu misericórdia de graça dessa maneira, porque ele é o Senhor Supremo. Então, todos querem se aproveitar deste verso. O que Mahaprabhu disse? Ele disse, vá, é minha ordem, distribua prema para todos. Então as pessoas acham que isso é uma instrução standard, é uma instrução para qualquer momento. Mas abra suas orelhas para escutar. As pessoas querem se aproveitar deste verso, imaginando que o processo seja fácil, que você não precise se purificar. Ele disse, ok, para quem quer que você veja, distribua a prema. Mas isso não significa que nós temos que nos aproveitar deste verso. Com que quer que você encontre e dê conselho sobre Krishna, ele vai dizer, Hare Krishna, diga para as pessoas pronunciem o Mahamantra. Então isso é confuso, onde numa parada
onde tem uma parada não tem Shraddha. It is standing instruction. No Shraddha, don't give. But whereas Mahaprabhu sending Nityanandan, Haridas, go everywhere and distribute. What do you mean? All confusing? Ele permite, vão para todos os lugares e distribuam. Então isso causa confusão. Por que alguém se aproveita disso? Tente entender. Agora eu vou explicar o significado. Gauranga Mahaprabhu, quando dá instruções para algum homem particular, por exemplo, quem? Vasudeva Vipra, por exemplo, Kurma Vipra, Mahaprabhu vai se encontrar e transferir poder para tais pessoas sem bhajana. Milagre. Não se sabe se eles fizeram bhajana suficiente ou não. Para Vasudeva Vipra, para Kurma Vipra. Vasudeva Vipra estava cheio de lepra. E Mahaprabhu abraçou. Eu gostaria de ir com você, ele respondeu, não. Respondeu Mahaprabhu. Você tem que ir de vila em vila. E tem de seguir essa instrução. É minha ordem. Mahaprabhu disse. E por conta dessa ordem ele transfere poder no coração de tal pessoa. A pregação verdadeira é inconcebível, é impossível, é extraordinária. Então quando Mahaprabhu encontra esses Vipras, esses Brahmanas, ele depois vai para uma vila e encontra milhares de pessoas. Mahaprabhu, porém, deu poder para Kurma Vipra e para esses Vaishnavas, para Vasudeva Vipra. Mas quando Mahaprabhu vai dizer esta frase, aí eles vão se encontrar com algumas pessoas da vila. Eles vão receber poder, mesmo assim, de Vasudeva Vipra. Dessa maneira, Mahaprabhu distribuiu prema, mas isso é um caso exclusivo, não é aplicável agora. O Senhor Supremo não está manifestado aqui. Então, você precisa empregar as instruções de Gauranga Mahaprabhu. Então, uma coisa é aplicável naquela época, outra coisa pode ser aplicável aqui ou não. Mas, em primeiro lugar, qual é a condição? Você tem que se tornar um guru. Mahaprabhu, qual é a diferença então? Mahaprabhu os transformou em guru, dando poder, se mostrando, dando seu próprio darshan e seu poder para eles. Ele transmitiu essa potência de ser guru. Mas sem ser guru, quem pode dar conselhos? Então essa é a diferença. Mahaprabhu deu ordem para que essas pessoas distribuíssem prema, mas primeiro eles os transformou através do seu poder em gurus, para eles explicarem Krishna Tattva. Mahaprabhu os transforma em guru, e hoje em dia você primeiro precisa se tornar guru pelo seu próprio esforço, pela misericórdia dos Vaishnavas, e aí você vai pregar. Se você está seguindo o que eu estou explicando, não é porque se você está em Maya você vai sair para pregar. Então, naquela época aplicava-se este verso daquela maneira, mas agora, primeiro você tem que se tornar guru. Um guru genuíno, e depois você vai poder sair, pregar e fazer discípulos. Sem inveja, sem competição. E agora nós vamos tocar este ponto excelente, adotado por Sriman Mahaprabhu. Prabodhananda Sarasvati já falou. É como um milagre. Todas as esposas de Patraparudra são sentadas dentro de um elefante, sobre um elefante numa fila. Numa sequência elas estavam. Elas se sentaram nesse mesmo elefante. E de longe elas observaram Gauranga. Elas viram de longe ele cantando os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. De longe elas estão observando Mahaprabhu e desenvolvem prema e lágrimas caem sobre seus olhos. Como é possível? Eles nunca encontraram Gauranga Mahaprabhu antes. E ao observá-lo pela primeira vez,
prema toca seus corações. Então é por isso que nós dissemos várias vezes este verso. Nem o que a meditação mais extrema pode dar, o que os santos nomes podem dar. Você já ouviu esse Kirtana? Tolo, não lembra? Aquilo que é raro para o Senhor Brahma e para o Senhor Shiva, esse prema, Gauranga está dando para todos. Tome, 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 tome. Eu não tenho pote. Para você receber alguma coisa, você precisa de um recipiente. Ele dizia, venha sem recipiente. Se eu quisesse, por exemplo, lhe dar um pouco de leite para você, leite puro, venha, eu vou te dar um pouco de iogurte, o que você quiser fazer. Eu vou precisar primeiro ver seu pote, não se o seu pote cabe nele. Se não couber, se é um pote pequenininho, e somente essa quantidade de prema pode estar dentro desse potinho, mas de um pote grande você pode ficar com muita prema, com um pote enorme, de acordo com a capacidade do seu pote. Mahaprabhu pode dar, ele não está restringindo. Então, como em Vrindavana, nós vamos fazer o Bandara. Então, quando o Bandara acaba, os devotos vão explicar. Hindi, Brajava. Radharani Bandara is endless. If you are sufficient, then então, Radharani Vandana é infinita. Se você quiser mais, você pode vir aqui e tomar mais. Eu vou lhe dar mais. Esse é o caso de Madhava Goswami Maharaj. Você precisa de mais? Ele estava sempre oferecendo tudo. Deixe que os Goshis levem a prachada para casa. Por que você vai brigar com eles? Então este é o modo. Dessa maneira, na verdade, esse prema foi distribuído por Mahaprabhu sem restrição. Vai depender do pote. Ah, você está sem pote? Ok, eu te dou um pote. Eu posso lhe dar ao mesmo tempo o pote e o leite. Então, Mahaprabhu pode lhe dar esse pote. O que é esse pote? A qualificação para você receber o prema. E ao mesmo tempo, Mahaprabhu naquela época dava tanto o pote quanto o conteúdo, tanto a qualificação quanto o prema rasa, que é avatar excelente. Ele não se fazia essa pergunta, para ele não vou dar, para aquele não vou dar, para aquele eu vou dar depois. Prema infinito. Então nós precisamos entender como Mahaprabhu estava ansioso em distribuir propriamente esse prema, esse Krishna prema, esse amor puro por Deus. O que dizer de todos os seus associados? É algo muito vasto, em 2 horas não dá para contar tudo. Então finalmente Mahaprabhu arranja dessa maneira, ele dá o pote e prema. As duas coisas. E hoje em dia não acontece mais. Então, qual é o significado interno? Não tente se aproveitar disso. Isso seria ofensivo. Um outro ponto. Então você vai tentar explicar esse ponto do Namaparada. Então, existem 10 Namaparadas. Então, entre elas, uma delas diz que você não pode dar santos nomes para tais pessoas que não têm fé. Entende? Então a minha questão é agora, o que significa isso? Todas essas pessoas por aí têm fé? Então por que Mahaprabhu diz para Nityananda, vá porta a porta e dê prema? Então está confuso isso. Esses 2 pontos parecem contraditórios, mas não são. As 10 aparadas estão escritas no Padma Purana. Nama aparadas são as aparadas piores. Então se Shraddha já está lá, se a pessoa já tem fé firme dentro de todos, por que eles não tomam Harinama? Why we need to preach? If Shraddha is already there, then somehow they can do Harinam. Então, se Shraddha está lá,
Se essa fé está, eles podem cantar os santos nomes de alguma maneira. Mas se Shraddha não está lá, nós temos que pregar para eles, para que essa fé se manifeste. Você tem que arranjar essa fé Shraddha. O Maharaj pronuncia Shraddha. Você tem que ajudá-los por dentro para que eles possam receber essa misericórdia. Então, qual é o significado? O que Mahaprabhu quis dizer? Mahaprabhu nunca quis dizer que se não houvesse Shraddha nós não temos que dar. Porque como é possível que as pessoas aceitem que pessoas no mercado tenham Shraddha? Como você poderia ter certeza? Então Mahaprabhu vai dizer, você pode distribuir prema para todos ao mesmo tempo. O que ele diz é errado ou não? Essa pergunta pode vir. Então, alguém pode dizer, Mahaprabhu nunca pode pronunciar nada errado. A gente é que entende errado. Porque se alguém tem Shraddha, se alguém tem fé, qual a utilidade da pregação? Então, Mahaprabhu estava querendo dizer, eu tenho que ajudá-los a desenvolver Shraddha. O que dizer de outras pessoas como Jagai Madai? Foi só possível para Nityananda dar misericórdia para eles. Gauranga não. Então Jagai Madai eram aqueles bêbados bandidos que estavam transbordando de pecado. Então, mas mesmo assim Nityananda os ajuda a desenvolver prema. E eles batem em Nityananda e ele sangra. Madai faz isso para que Nityananda possa nos iludir, porque a gente pensa que ele é um homem comum. Então, quando Pitama Bhishma ataca Krishna, Krishna sangra também, para nos trapacear, para que os demônios pensem, na verdade ele era um homem. De onde saiu o sangue, então? Então, se Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj fosse a Prakrita, como é que ele sangra? Para trapacear os trapaceiros. Então o Senhor arranja para que nós alcancemos Bhakti em uma situação perplexa, na qual nós ficamos confusos e não sabemos o que significa isso. Para te testar, ele faz confusões dentro de você, porque você não possa alcançar Bhakti, porque Bhakti é rara. Mas mesmo assim, o Senhor Supremo simultaneamente vai tentar lhe levar até lá, até Bhakti. Então, se não tem Shraddha, se não tem fé, não podemos dar Bhakti. O que Mahaprabhu quis dizer, então? Que se alguém é um ofensivo, diga Hare Krishna, Bolo Krishna. Karo Krishna Shiksha. O significado interno qual é? Se alguém, depois de ouvir o Harinama, vai falar tolices contra o Harinama, falar tolices, besteiras contra os devotos, para tal pessoa você não deve dar o Harinama. Se alguém está falando sujeiras contra os devotos, se essas pessoas falarem coisas tolas sobre o Harinama, então você não pode dar para elas os santos nomes. Então, esse é o ponto. Caso contrário, então, qual é o significado dessa questão complexa? Pelo menos aqueles que têm paciência para escutar. Nityananda não vai. Nityananda não corre de um lado para o outro, de casa em casa, para indicar um pouco de arroz. Nityananda não coleta um pouco de arroz. Está explicado isso num Kirtan em Bengali. O que está escrito? Pelas ordens do Prabhu, do Senhor, nós pedimos para você uma Bhiksha. Nós estamos pedindo para você. Como se chama isso? Kara Krishna Shiksha. Kaho Krishna Shiksha. Aqueles que têm paciência e que não falam tolices, então ele recebe
presente do Harinama, de Nityananda Balarama. Nityananda pessoalmente é Balarama, que é a autoridade principal da pregação. Ele está falando Harinama. Então, todo tipo de alma caída pode receber. Então, pelo menos ninguém vai atacar o Harinama. Dizer tolices para o Senhor Supremo. Caso contrário, esse Siddhanta seria inútil. Esse Siddhanta seria inútil. Se você encontra Shraddha, fé, aí sim você pode falar para tal pessoa. Sem fé, você não deve dar os santos nomes. Então, você pode harmonizar o Siddhanta Vichara dessa maneira. Gauranga Mahaprabhu quer arranjar a situação de tal modo para que todos possam receber prema. Em diferentes momentos, Mahaprabhu vai para diferentes lugares e nós vamos falar sobre esses casos especiais amanhã. Mahaprabhu nunca ficou bravo, mas mesmo assim Mahaprabhu fica bravo. Quando? Então, no curso da sua pregação dos santos nomes, ninguém sabe que aquele é Mahaprabhu Swayam Bhagavan. Eu posso explicar como os budistas quiseram atacar os Bhattataris, mas Mahaprabhu não ficou bravo, ele simplesmente falou. Mas Mahaprabhu fica bravo com Balabhata. Se alguém está contra Shrida Swamipada, se alguém explica o Siddhanta errado, se alguém explica com audácia esse Siddhanta equivocado, aí Mahaprabhu fica muito bravo. Então Mahaprabhu vai nos dar um conselho. Onde está o Siddhanta equivocado, onde está essa audácia, querendo ir contra os devotos da Gaudiya Mata. Então essa audácia precisa ser destruída. Mas mesmo assim nós estamos tentando o nosso melhor. Essa é a ordem de Prabhupada e de Mahaprabhu. Mahaprabhu quis quebrar o castelo frágil de Balabhata. Como ele ousa dizer que você não vai aceitar o comentário de Shrida Swamipada? Como você ousa falar isso? Parece Shrida Swamipada escreve todos os dias pela misericórdia de Nityananda e Gauranga. Então, em Bhadra existe essa montanha. Eu fui lá muito tempo atrás. Em Bhadra. Então, Bhadra existe esse lugar em cima da montanha. E lá Shrida Swamipada fazia seu bhajana. Então, lá eu vi a casa de Shrida Swamipada nessa vila. Bhajana Place. Eu nunca fui. Os devotos da Uriya já foram. Uma vez só eu fui para Bhadra ouvir um Harikatha em função. Muito bem, diante de Shrida Swamipada, Nishimadeva apareceu e colocou a mão sobre a cabeça dele e abençoou. Então, pela misericórdia de Nishimadeva, Shrida Swamipada recebeu todas essas bênçãos. Então, Shrida Swamipada escreve de uma maneira e Vishwanath Chakravarti Prabhupada escreve de outra maneira. Então, cada um escreve de uma maneira, com algo, do pequeno ponto de vista, como um diamante que tem várias facetas, que agora olhado por aqui parece azul, depois parece verde, depois parece infravermelho. É verde.
Todos estão certos. No Bhagavatam, isso significa que Ele é o Senhor Supremo. O Senhor Supremo é assim, se você olha para Ele de um ângulo, Ele é uma coisa, se você olha Ele de outro ângulo, Ele representa outra coisa. E essa é a harmonia que nós temos que encontrar ao olhar para Krishna. Então nós não podemos dizer que Srila Swamipada estava errado. Ele ficou bravo com quem o contradizia. Aqueles que não obedecem ao marido, seu nome pode ser contado na lista das prostitutas, ele respondeu. Por quê? Porque ele queria explicar o significado interno do Krishna Nama. Ele respondeu, eu não sei, eu sou tolo. Mahaprabhu diria que por conta do falso ego eles quiseram explicar dessa maneira. Mas veja, eu não tenho ideias. Eu só sei que Krishna é filho de Yashoda, Yashodananda. Respondeu Krishna. Isso é suficiente para mim, eu não sou tão educado, tão refinado. Mas por que Mahaprabhu ficou bravo? Quando os devotos ficam bravos, é porque você insulta o Gurus Vaishnavas e você representa um significado equivocado. Porque essa é a instrução de Mahaprabhu, proteger esse Siddhanta e os Gurus. Então, a mesma coisa na linha de Bhaktivinoda Thakur, que você vai ter que carregar. Isso se chama missão de Chaitanya Mahaprabhu. Isso chama de Gaudiya Mission. O Gauranga Mission, você vai evitá-la? Faça como você quiser. Eu também posso deixar você. Eu nunca mendiguei para as pessoas virem me ouvir. Isso aconteceu automaticamente. Então, tente realizar esse ponto. Amanhã, vou discutir um processo exclusivo da pregação. Então, tente se lembrar. Este verso é um verso muito importante. Mas porque nós estamos pronunciando isso e explicando isso, temos que prestar atenção. Vancha kalpatarusya ke pasindu patitanang pavanabhyo vaishnavyo namo. All you will have to take inner meaning. Vocês têm que buscar o significado interno. Oh, minha mãe, escuta, se você procurar o significado que está lá fora. Eu tenho uma pergunta. Venha. Você é minha mãe. Por que você me abandona e fica brava? Se você me corrigir, se você me bater, eu não vou ficar chateado porque você é minha mãe. Mas se você falar Siddhanta errado, eu fico bravo. Mas eu tenho uma pergunta. Por que Krishna fica bravo quando ele pede uma guirlanda para Satimata e ela fala, vou esperar? Isso foi como uma lila humana. Eu posso dar essa resposta num outro dia. Quando o Bhagavan Shri Krishna vem, como se ele fosse um ser humano. Quando o Bhagavan Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu vem nesse mundo material como um ser humano. Então o fator predominante é como ser um ser humano. Por Swarupa eu sou como um homem, Krishna diz. Se ele pensa que ele é o Senhor Supremo, ele não teria a sua renúncia. Eu vou ter que explicar isso com mais tempo, entende? Quando Krishna aparece como um ser humano, então 100% a sua Swarupa é de um ser humano. Ah, eu estou com fome, por que minha mãe não está me dando iogurte? É a lila humana de Krishna. Às vezes, no Gaura Lila, eu não tenho tempo para discutir isso agora, estão me esperando para mim do outro lado do rio. Venha lá, venha ver o lugar novo. Os devotos podem
lhe dar partículas de poeira dos seus pés de lótus lá, ao ir lá. Então, um dia eu vou discutir como esse passatempo do Senhor Supremo é excelente. Como esse passatempo de Krishna como ser humano são especiais, porque eles agem como seres humanos. Ele não manifesta opulências, porque senão a doçura dos passatempos se vai. Ele estava agindo como um ser humano. Se você não vai me dar leite, eu vou ficar bravo. Como um tolo com a mãe. Como um ser humano com a mãe que fica bravo com a mãe. Então, se não fosse assim, ele não a lila dele não seria doce. Essa é uma pergunta muito importante. Um dia eu vou discutir isso em detalhes, tá bom? Ok, agora eu preciso ir. Vanchakalpatarabhascha. Por que você fica em Baleshwara e não mora aqui? Você é discípulo do meu Guru. Eu vi a relação amorosa entre eles. Eles eram tão doces. Mas as pessoas pensam que os Vaishnavas são demônios quando eles falam de maneira forte e firme, mas isso é errado.